Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos lá então para a nossa aula de que mesmo? Língua portuguesa. Estamos na semana 24 das nossas aulas remotas. Iniciamos na semana passada o mês de outubro e hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro. Bom, o que nós temos hoje, professora? A nossa apostila SESI, né, que é o material que nós estudamos, e nós vamos iniciar aí o quarto bimestre, né? Iniciamos hoje o quarto bimestre e também iniciamos a nova unidade, que é a unidade 5, Descobertas e Curiosidades. E o que será isso, hein? Qual que é o gênero desse mês? Artigo de divulgação científica. Isso mesmo. Nós vamos estudar o artigo de divulgação científica. E vocês vão ver que ele tem muita coisa parecida aí com a reportagem jornalística que nós estudamos no bimestre passado. A nossa rotina, né? Como sempre, nós vamos apresentar aqui a unidade 5, fazer uma pequena roda de conversa e atividade e os combinados. A professora está apressadinha, ó. Bom, descobertas e curiosidades, artigo de divulgação científica. Professora, mas para quê? O que é isso? Qual que é o objetivo disso, de aprender artigo de divulgação científica? Olha lá, o objetivo é tornar pesquisas e descobertas científicas familiares aos leigos. Quem são os leigos? Somos nós que não somos cientistas, né? Quando nós vemos as descobertas científicas tornadas populares, nós obtemos mais informações. Então, o objetivo de estudar o artigo de divulgação científica é esse. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver que é um gênero que ele é a junção de dois, tá? Por quê? Ele tem dois discursos. O científico, que é objetivo e impessoal, destinado apenas aos iniciados em determinada área do conhecimento. Por exemplo, vai estudar sobre o comportamento humano. Então, só os cientistas que estudam do comportamento humano é que vão ter acesso a esse documento, a esse artigo. Então, ele é objetivo, impessoal, né? Ele é científico, né? Tira toda a subjetividade dele para se descobrir ali sobre o comportamento humano, sem interferência do próprio humano. E o jornalístico, que busca a transmissão de informações a um público amplo por meio de linguagem objetiva, clara, concisa. Então vejam só, nós vamos usar então a linguagem científica, né? Então por isso que vão ter algumas palavras que a gente vai falar, meu Deus, que palavrão. E também o texto jornalístico. Por isso que a professora iniciou o vídeo falando que esse gênero que nós vamos estudar é muito parecido com a reportagem, porque ele também exige pesquisa, tá? Também exige que você tenha um cuidado maior com a informação que você vai dar. É um texto um pouco mais aprofundado, diferente da notícia. Lembra que nós vimos a notícia? A notícia era um texto rápido, curto, para informar sobre algo que estava acontecendo naquele momento. A reportagem não. Ele já tinha um tema, né, que poderia ser diverso, era mais aprofundado, mas sempre mantendo o que, pessoal? Olha, a linguagem objetiva, clara e concisa, tá? Isso é muito importante. Aqui na roda de conversa vai estar aqui. Esses estudantes estão fazendo uma exposição oral, certo? Então, sobre o que eles poderiam pesquisar? Bom, o Igor diria que eles pesquisaram sobre futebol. Tenho certeza disso, né? E onde você acha que eles obtiveram essas informações? Em vários locais, né, pessoal? Igual na notícia, igual na reportagem, em vários locais. Eles podem ter acesso a livros, a sites específicos, revistas especializadas, ou até mesmo entrevista, né, com profissionais da área que eles tivessem que escrever. E onde podemos encontrar informações mais aprofundadas sobre um tema que eu queira pesquisar? Nos mesmos lugares em que a professora acabou de falar, certo? Então, essa é a introdução, né, a esse tema, a esse artigo, aliás, desculpa, a esse gênero que nós vamos estudar, certo?
Ah, mas professora, como que vai fazer para que a gente escreva um artigo de divulgação científica? Eu vou ler aqui para vocês da apostila da professora, para vocês terem uma noção melhor do que vai tratar esse tema, tá? Esse gênero. Ó, um artigo de divulgação científica para crianças ou para um público leigo. O que é público leigo, pessoal mesmo? Pessoas comuns, né? Pessoas comuns. Não é escrito da mesma forma que o destinado a especialista ou pessoas com mais informações sobre matéria veiculada, pois o autor com certeza levará em consideração o seu público leitor, olha lá, a faixa etária, os conhecimentos prévios, o domínio da língua, entre outros. Então, quando vocês leem, por exemplo, a CHC, que é Ciências Hoje Criança, que é uma revista de divulgação científica para crianças, nós vemos que ali são informações que foram feitas pesquisas, que tem todo um estudo, mas ela é escrita de uma forma que considera tudo isso daqui, a faixa etária, porque é para um público até uma certa idade, que é para crianças, né, crianças e jovens, respeita os conhecimentos prévios, então o texto é escrito em forma de curiosidade, verbete de curiosidade, algumas vezes, né, as reportagens ali são colocadas, a linguagem é formal, porém, ela não tem tantas explicações científicas. E quando há uma explicação de um termo técnico, quase sempre é feito logo após o seu emprego. Então, se tiver um termo técnico lá, naquele artigo que vocês estejam escrevendo, vocês vão poder observar. Na CHC, por exemplo, vem a palavra que a gente não sabe o que é e logo em seguida vem a explicação do que aquela palavra significa. Tá? Por quê? Porque é um texto para ciência para quem mesmo? Leigos. Não é para os próprios cientistas, porque os cientistas, matemáticos, biólogos, eles têm uma linguagem própria, que nós não sabemos. Então, quando nós vamos ler textos de artigos de divulgação científica que são publicados em revistas em geral ou em jornais, né, em diversos veículos aí de informação, ele sempre vem a explicação daquele termo técnico para que a gente possa entender do que se trata aquela frase ou aquela palavra. Bom, nós também vamos ver o seguinte, que nós vamos ler daqui a pouco um artigo e vocês vão ver do que a professora está falando, tá? Então, quando o texto é destinado a crianças, como é o caso em que nós vamos estudar aqui, o texto lança a mão, às vezes, da primeira pessoa do plural, nós, ou do seu equivalente, a gente, e ainda mais coloquial, e de outros recursos, como perguntas, para envolver o leitor e aproximá-los do tema tratado, tá? Então, esse texto ele é caracterizado pelo quê? Pela objetividade, concisão, então a informação ela é concisa, mais direta, tá? Com linguagem mais formal, um vocabulário mais técnico e fazendo o leitor crer que a exposição é fruto de estudos neutros e inquestionáveis, tá bom? Porque estudos neutros, sem interferência de quem ali analisou, tá? Então, vocês vão ver que normalmente vai usar a terceira pessoa do singular e a estrutura dá uma ideia, em geral, parte de uma ideia principal. Como assim? Então, vai desenvolver através de comparação, de exemplo, relação de causa e efeito, resultado de experiência, dados e, finalmente, conclui reafirmando a ideia principal. Então, vai tratar lá o tema sobre flores. Então, o benefício da camomila como chá calmante para as pessoas. Então, vai começar falando, vai ser objetivo. Quais são as propriedades que são estudadas da camomila, por que ela é utilizada como calmante, se realmente foi provado que ela é ou não, e finalmente vai dizer as conclusões dele. Entenderam, pessoal? Bem objetivo o texto. Continuando aqui, nós vamos ter um desafio, tá? Então, esse desafio sempre tem em todas as atividades, nós vamos fazer as atividades de 1 até a 5, tá? Então, na questão 1 tem aí, você sabe por que se escreve um artigo de divulgação científica? E aí, pessoal? E aí, Esther, Ana Laura, Paulo, Tiago, por que se escreve um artigo de divulgação científica? Né? Não dá para discutir com ninguém, né? Então a gente discute aqui com um vídeo mesmo e vamos responder. A resposta é pessoal de vocês, mas para quê?
para divulgar descobertas científicas que podem ajudar as pessoas em seu dia a dia. Então, para que a gente escreve um artigo de divulgação científica? Para ajudar as pessoas, né? Várias descobertas. Nós temos aí, estamos passando por um período difícil e cada descoberta científica ela é divulgada, é escrito um artigo para que as pessoas se acalmem, né? Para que possa mostrar para as pessoas que algo está sendo feito. E a gente se acalma quando a gente vê que foi feito uma pesquisa e que se descobriu algo bom, né? E o que são arbovírus? Meu Deus, professora, que palavra é essa? O que são arbovírus? Arbo. Vamos pensar em arbo. Arbo é o quê? Né? Vírus. Essa informação será muito importante para você no desenvolvimento dessa unidade. Então, faça a pesquisa e registre. A professora fez a pesquisa, tá? A professora adiantou para vocês. Então, eu pesquisei e tá lá o significado, ó. Arbovírus, substantivo masculino, designação atribuída a qualquer tipo de vírus cuja transmissão é feita por um artrópode. O que é um artrópode? Olha lá, que legal. Vocês viram que tem uma palavra técnica e entre parênteses tem o quê? A explicação. Então, artrópode é o quê? Inseto, mosquito, carrapato. A dengue e a febre amarela são causadas por arbovírus. Etimologia. O que é etimologia? Olha lá de novo. Origem da palavra arbovírus. Vem do inglês, arbovírus sem acento. Viram que a professora falou? Quando a gente tem um termo técnico e ele é escrito para leigos, como a professora, por exemplo, que não entende disso, eles explicam, ó, entre parênteses, o que significa. 3. Você lerá o artigo de divulgação científica porque alguns mosquitos são transmissores de doença. Antes de ler o texto, discuta com seu professor e colegas. Então, opa, a professora apagou aqui. A partir do título, quais as informações poderiam estar nesse texto? Então, o nome do texto é Por que alguns mosquitos são transmissores de doença? Bom, olhando esse título, a professora chegou à seguinte conclusão, que nesse texto pode ter informações sobre mosquitos que transmitem doenças e por que alguns transmitem e por que de alguns transmitir e outros não, né? Então, por que de alguns transmitir doença e outros não? E onde um texto como esse poderia ser publicado? Tem que justificar. Então, um texto como esse poderia ser publicado em jornais, revistas, sites e livros. Por quê? Porque a professora se justificar, tá vendo? Até a professora erra. Por quê? Porque são locais onde as pessoas leem, né? Buscam informações. C. Compare suas antecipações com o subtítulo a seguir, que tem função de resumir o texto e atrair o leitor. Então, o subtítulo é esse daqui, ó. Entenda como acontece a relação entre esses insetos e o vírus. Ixi, olha lá, a professora já mudou o assunto aqui um pouquinho, né? Então, não é só porque transmite ou não doença? Não é, né? Olha lá. O texto vai falar da relação entre o vírus com o mosquito que transmite a doença. Olha que interessante, né? Por isso que é legal a gente ir fazendo essas antecipações. Agora, lendo o título e o subtítulo, do que você acha que o texto tratará exatamente? Então, vamos lá ver? O texto tratará da relação entre os mosquitos que transmitem doença e os vírus que eles transmitem. Então, é dessa relação que o texto vai tratar. E vamos lá, a leitura, então, do nosso texto e ver, né, se as nossas suposições sobre o artigo estão corretas. Então, por que alguns mosquitos são transmissores de doença? Entenda como acontece a relação entre esses insetos e os vírus. Zika, chikungunya e dengue. 3 doenças, um mosquito transmissor. Aedes aegypti. Trata-se de um inseto superpoderoso? Nada disso. Ele apenas tem as características necessárias para conservar o seu organismo os vírus que causam essas doenças e acaba por transmiti-los quando pica as pessoas. Vamos entender a razão pela qual alguns mosquitos transmitem certas doenças. Então, nós temos aqui, ó, no dedão de uma pessoa, um Aedes aegypti, que é o transmissor de 3 doenças. Olha só, um mosquitinho tão pequenininho, transmissor de 3 doenças. Então, para começar, precisamos ter em mente que a vida do vírus que causa essa doença não é fácil. Quando o mosquito transmissor
transmissor se alimenta do sangue de uma pessoa com dengue, por exemplo, ele adquire o vírus. Então, veja só, o inseto, ele não nasce já com vírus, né? Então, ele vai se alimentar do sangue, a pessoa está com vírus e ele adquire o vírus. Que vai até onde? Olha, o estômago do inseto. Dentro do mosquito, o vírus precisa driblar as defesas do organismo do inseto para sobreviver. Então, é igual quando a gente entra o vírus na gente. Então, tem lá os soldadinhos, né, do corpo do mosquito da dengue, que vai tentar matar o vírus, ele vai tentar sobreviver. Por quê? Aí ele vai alcançar a sua glândula salivar. Por que da glândula salivar, professora? Porque quando o vírus alcança essa glândula, o mosquito está pronto para transmiti-lo para a outra picada. Então, quando alcança, como que o mosquito pica? Né? Com a sua boca ali, né? Eu não sei como que chama, né? Como que será que chama a boca do mosquito, né? Não sei, a professora não sabe. Mas quando ele pica, ele solta essa saliva e o vírus está ali na saliva do mosquito e acaba transmitindo a doença. Os desafios de sobrevivência impostos aos vírus pelo vetor, olha lá, tem uma palavra científica aqui, a gente sabe o que é vetor? Não, mas logo em seguida tem o quê? A explicação. Isto é, pelo mosquito. Então, na ciência, olha lá, na biologia, nós vamos chamar o mosquito de vetor, né? Ele é o vetor. Resultam em uma relação única entre eles. É como se um adaptasse ao outro. Isso explica porque alguns mosquitos transmitem certos tipos de doenças e outros não. Infelizmente, para nós humanos, o mosquito Aedes aegypti tem as condições específicas para a conservação e transmissão do vírus da dengue, da chikungunya e da zika. Já o Anopheles darlingii, por exemplo, outra espécie de mosquito, olha lá, tem o nome científico e vem logo em seguida o quê? A explicação. É transmissor do protozoário causador da malária, uma doença que causa febre, dores de cabeça e muitos danos à saúde humana. Então, aqui, ó, é o Anopheles darlingii, que transmite o protozoário causador da malária. Além disso, os 3 elementos envolvidos no ciclo da doença, que é o patógeno, no caso vírus, vetor, no caso mosquito, e o hospedeiro, que é no caso humano, depende de um cenário que facilite esse encontro, que é o ambiente. No caso do Aedes aegypti, o ambiente perfeito é o recipiente contendo água parada, onde o mosquito deposita seus ovos, de onde saem as larvas que se transformam em pupas e formam mosquitos adultos, já com o organismo adaptado para se tornar um transmissor. Pouca gente sabe que a maioria dos mosquitos tem... aqui ficou ruim, né? A professora vai ler na apostila que está mais fácil. Tem origem, em áreas silvestres. Eles foram ganhando espaço nas cidades porque perderam as suas matas, seu ambiente original. Se conservássemos o verde, conservaríamos também o habitat dos mosquitos e, consequentemente, a nossa saúde. Como não fazemos isso, os mosquitos se adaptam e se multiplicam em novos espaços, cada vez mais perto de nós, que agora queremos saber como eliminá-los. Então, esse artigo foi escrito por Tamara Nunes de Lima Camar, porque alguns mosquitos são transmissores de doença, da CHC, Ciência Hoje Criança, número 275, Departamento de Epidemiologia da Universidade de São Paulo. Bom, nós fizemos a primeira leitura aqui, então vamos responder. O que o texto trouxe? Opa, volta aqui. O que o texto trouxe de informações que você antecipou antes da leitura, né? Então, quais foram as informações que a gente antecipou? É o que vocês vão escrever agora aí no caderno, na apostila de vocês, tá? E depois a professora manda a resposta. Que outras informações ele trouxe que confirmou o que você já sabia? E que informações o texto trouxe que são novas para você? Então, essas 3 questões, pessoal, são questões pessoais, tá? Então, por isso que a professora deixou aqui para vocês fazerem, depois tirar foto e encaminhar para a professora. Então, fizemos a primeira leitura, nós fizemos as antecipações, vocês vão falar quais são as informações que a gente antecipou lá, que outras trouxe que confirmou o que você já sabia e outras informações que você não sabia e que são novas.
5. Organizar um esquema para registrar as informações mais relevantes do texto, que se propõe a responder à questão: por que alguns mosquitos são transmissores de doença? A questão 5, pessoal, a professora vai fazer lá no Google Forms, tá? E vai mandar para vocês. Então, a letra A e a B, tá? Da questão 5, que é descrever o mosquito Aedes e a semelhança e diferença. Aliás, não vou fazer no Forms não, pessoal. Dá para fazer aqui mesmo, né? Ó. Então, a gente organiza o esquema do porquê, as informações mais relevantes, tá? E depois a professora posta no grupo de vocês essas informações. Vocês vão fazer as de vocês e a professora vai ver as dela. E descrever o mosquito Aedes a partir da imagem. Então, vocês vão voltar aqui, ó, para a imagem e vão olhar para o mosquito e descrever. Só isso. Olha que fácil, pessoal. Então, que cor que ele é, quais as características, como que é a perninha dele, se é para cima ou para baixo, né? Como que é o corpo dele, se é curvado, se é reto. E a mesma coisa vocês vão fazer com o anófeles, né? Ó, que semelhança e diferença ele tem? Então, quando a gente olha aqui, quais semelhanças eles têm? E quais as diferenças, né? Inclusive no texto. Quais as semelhanças no texto que eles têm e quais as diferenças, tá? E terminamos, então, a atividade 5, tá bom? Então, vocês já sabem que a tarefinha de vocês é o quê? Organizar um esquema nessa folha aqui, tá? Em branco, com as informações mais relevantes do texto, que se propõe a responder a questão: por que alguns mosquitos são transmissores de doença? Então, por que alguns mosquitos são transmissores de doença? Aí vocês vão dizer: porque ele tem tal coisa, porque acontece isso, porque. Então, essas informações. Pode fazer uma lista, tá? Põe a pergunta grande aqui em cima e vai pondo a lista do porquê. Não é para escrever um texto, é só as informações, vão fazendo as frases, tá? Por que o mosquito tem essa característica? Por que passa por tal lugar? Por que o mosquito faz tal coisa? Vai ser assim, tá bom? Bom, finalizando então a nossa aula, vamos lá para os nossos combinados. Então, aqui no grupo, assistir o vídeo com a explicação, fazer as atividades no Google Drive, mas não vai estar no Google Drive, né, pessoal? É só fazer aqui no livro mesmo, tá bom? Super beijo aí no coração de vocês.